Fala, minha gente, excelente tarde, estamos chegando, hein? Segunda-feira, mas é uma segunda-feira alegre. Alegre, feliz da vida. Muito boa tarde para você, amados. Fiquemos juntos até as 4 da tarde com esse programa que é todo família para você. E na próxima quarta-feira, dia 15, hoje é 12, 13, é dia 15, eu não sei se é quarta ou quinta, é o dia da família. A gente podia fazer um programa todo especial para a família, inclusive para minha família. Poderíamos fazer um programa de família. É, de família para, como é o slogan? Da nossa família para a sua família. Fazia tempo, né, que a gente não falava isso. É verdade. A gente não, você. Mas hoje eu li assim no caminhão do supermercado, estava escrito. Foi, estava escrito? Ah, pronto. Mas Ainda bem que é só aqui da região. Eles vão mudar, vai ser agora Meus Amores. Meus amores, é verdade. Prazer estar com você aí do outro lado. E aí, friozinho na sua região? Não, tá um climinha bom. Por alguns lugares do Brasil caiu a temperatura, né? É verdade, aqui caiu. Ontem tava um friozinho. E como foi o seu dia das mães, meu amor? Conta pra gente. Os filhos estavam em casa, vocês foram acordados pelos filhos, uma cesta de café da manhã. O que aconteceu, sim, por aí? Lá em casa tava minha filha, meu genro, foi um final de semana delicioso. Eu mesma fiz o café da manhã. E acordei, filha, já pode vir. Mami, era eu quem ia fazer. Eu fui acordado pro meu filho. Pai, acorda aí pra gente fazer o café da manhã. Mamãe. Lá em casa tava minha esposa e a sogra. Levantei já. Tudo bem que a gente levantou tudo memorável, mais ou menos, né? Falei, mas deixa que é comigo. Aí preparei lá, o Samuel naquela meio dormindo, meio acordado, mas ajudou também. Delícia. É que eu sou muito, assim, a cozinha é muito minha. Eu sei onde estão as coisas, então eu acho que vai ser mais rápido. Aí preparei a mesa. Aí, ó, delícia também você saber que seu filho vai acordar e tem um café da manhã pra ele. Isso é a minha alegria, meu amorzinho. Beijo, filha. Fala que na hora de sair, falei assim, mami, mas eu preciso fazer seu bolo. Aí ela deixou um bolo prontinho, que é um bolo que eu gosto. Então você passou um dia das mães fofo? Fofo, de bolo fofo e tudo. Coisa boa. E aí? Bom, vamos falar sobre o que hoje aqui? Liderança, outro assunto. Pá, vira da página. Mais ou menos. Encaixa aí, então como é que fica? Se a gente estivesse brincando tudo a ver, nada a ver, mas é mais ou menos o mesmo assunto. Tá certo. Liderança na vida aí? No trabalho. Muito bem. Pois é, como você lida aí com a liderança, como lida no dia a dia. E até para a gente entrar num contexto aqui sobre essa questão de liderança, até para você compartilhar com a gente, né? O que faz, na sua opinião, o que faz um bom líder, né? Qual é o papel de um bom líder? Para você compartilhar com a gente por aqui. Já trouxe até a pergunta do dia, ó. Verdade. Manda então já de cara aí. Já vai pensando aí, respondendo pra gente também, tá bom? Será que todo mundo tem o dom de liderar ou pode desenvolver habilidades para liderar ou tem gente que só pode ser liderado? Eu não tô desconfiado de você. Você faz as perguntas aí, chama o intervalo. Você quer que eu responda? Você não quer responder? Não, vou responder. A minha liderança é durante assim, o programa. Tá bom. E é uma resposta muito importante. Todo mundo é líder? Não sei, eu vou perguntar para a Bia Nóbrega, que é especialista em desenvolvimento humano e organizacional, e eu tenho certeza que todas as vezes que eu fizer a pergunta, ela vai responder. Tá? Isso é bom. Na hora. Vai ser bom demais, porque ela é líder para isso também. Nós temos ainda a participação de quem? Do Mais Info? Tem mais info com Josemar Amai, teremos por aqui também pai e filho, história de pai e filho contando pra gente um pouco sobre como transmite, né, a liderança de pai para filho na igreja, como funciona ali esse sistema de liderança deles e muito mais. Tem um momento na prática para a gente tirar algumas dúvidas legais aí também e muito mais. Tem reflexão com o Robson Aleixo, na hora que ele faz. E nós vamos fazer então a nossa pausa por aqui e esperamos você bem rapidinho, 30 segundos, hein? Até já. Pergunta do dia para você participar conosco. Com nós quem? Abinal Júnior, Darleide Alves e pastor Robson Aleixo, por aqui no seu Entre Família. Você sabe, hein? Temos esse encontro marcado de segunda a sexta-feira, das 2h30 às 4h. Para você que está conhecendo agora a TV Novo Tempo, esse cenário bonito do Entre Família, sentiu que é uma extensãozinha aí da sua casa? Pois é, para ser isso mesmo. O nosso bate-papo, a nossa roda de conversa. E família é assim, a gente dá risada junto,
tem um puxãozinho de orelha daqui e dali. Eu jamais. Não, jamais. Sei nem o que é O que mais que tem? Tem um momento insanidade, às vezes. Tem. Fale por você. Tem um momento sanidade, às vezes. Devo dizer, fale por você, é verdade. Tem um momento sanidade? Sanidade. Sim. Você. Sim. Eu tô lhe dando essa primazia. Sim. Que ele disse que é o adulto da sala. É, né? Enfim, meus amores, responde pra gente a pergunta do dia sobre liderança. Quem é que você acha que lidera aí na sua casa? É você? E como é essa liderança? E o que é liderar? É mandar? Me obedece. Cala a boca, engole o choro. Né? Quem que lidera na sua casa? Mandaram fazer. Minha esposa falou para não responder essa pergunta. Ela acabou de mandar uma ordem aqui. Não responda, tá bom. Mas E se perguntarem de novo, você fala que é você. Muito bom. 983-150249 é o nosso WhatsApp. Tá bom para você responder. Robson Aleixo, próximo. Josemara Maia, próximo. Oxi, assim? Que isso? Corte rápido. Tramontina. Corte rápido. Não, vou fazer do jeito que você merece. Tá. Boa tarde, Jos. Que bom ter você aqui. Você Agora já estava aí, enquanto a gente falava. Só observando essa bagunça boa. Mas vale um bom boa tarde. Obrigada. Não, eu ia falar fake. Tem alguma fake news hoje? Não... Era disso que eu falava. Não, mas um carinho fake é melhor do que uma maldade verdadeira, né? Puxa. Não é não. Não é não. Profundo aqui. Mas, Não é não. Isso deve ser questionado. Um pastor falando uma coisa dessas? Não, A eu tô serpente tentando. diria coisa... Não foi espontâneo? Foi espontâneo? Foi, Josi? Tá vendo Boa como é que tarde, é entre Josi. família? Entre família nós temos os nossos momentos. É que ela não sabe que a Absurdo gente já isso. conversou. Tá vendo que eu passo aqui, gente? Tá vendo? Manda uma hashtag Força Josi aí que eu tô precisando. O que importa é que a Bia Nóbrega está ali esperando o seu momento de vir e está sorrindo. Se a Bia tá sorrindo, alguém tá rindo lá do outro lado também. Verdade. Melhor a pessoa dentro de casa, né? Olhando, tipo, tá. E aí? E vamos orar pela irmã Darlene. Obrigada, amém, glória a Quem é Deus. o são aqui? Eu. Quem vive num consultório? Qual de nós três vive num consultório? Vive no consultório. Só fica isso no ar. Fala rápido. Mas Josi. eu vi Não dê tempo pra ela, não. Eu Fala vivo rápido. atendendo. Dá tempo de réplica. Vai. Engata. Volta aqui, gente. Desligaram Boa meu tarde. Boa tarde, você aí de casa. Já chegando assim com tudo, não é mesmo? Boa tarde agora sim pra vocês. Essas pessoas que são bem comportadas. Sempre. Sempre, né? Graças a Deus. Maravilha. Gente, hoje no Momento Mais Info vou falar sobre uma nova lei que obriga o SUS a oferecer cirurgias de correção para o lábio leporino. Vou trazer um pouquinho mais de detalhes sobre isso. E o Enem, tá chegando? Tá chegando. Foi liberado já a data de inscrição, também a data da prova. Aqueles que estão se preparando já sabem que, tem que começar cedinho para isso, né? Não dá para deixar de última hora. E por fim, vou contar um pouquinho de como que foi a live de sábado, se foi alcançada ou não a nossa meta. Mas eu te conto depois da vinheta, tá bom? Uma nova lei garante o atendimento e obriga o SUS a oferecer de forma gratuita a cirurgia de correção do lábio leporino ou da fenda palatina. O lábio leporino e a fenda palatina são malformações que acontecem ainda na barriga da mãe durante o desenvolvimento do bebê. Segundo o Ministério da Saúde, nos casos mais comuns, as duas partes do lábio, o lado direito e o lado esquerdo, não se unem, deixando uma abertura no meio, como você pode agora ver aqui na imagem. Isso também pode acontecer com o céu da boca, o chamado palato. Essas condições podem atrapalhar a alimentação, a respiração e até a fala. Mas a boa notícia é que existe tratamento e cirurgias corretivas. Pela nova lei, o SUS também deve garantir todo o atendimento depois da cirurgia, incluindo o acompanhamento com especialistas nas áreas envolvidas na recuperação
completa do paciente. E se por acaso necessitar de redução oral para melhorar a fala e os movimentos dos lábios, esse serviço também deve ser oferecido sem custo algum. Além disso, o paciente pode receber gratuitamente aparelho para os dentes e acompanhamento psicológico. A nova legislação determina ainda que, quando o diagnóstico for feito durante o pré-natal ou logo após o nascimento, o bebê deve ser encaminhado para um centro especializado, onde já começa o acompanhamento e se programa a cirurgia reparatória. Esse tipo de cirurgia já era oferecido pelo SUS, mas agora a lei reforça que esse atendimento precisa ser garantido a todos que precisam. Então, se o seu filho recebeu esse diagnóstico durante a gravidez ou depois de nascer, saiba que ele tem o direito à cirurgia e ao tratamento completo de graça pelo SUS, tá bom? Anota aí, vai atrás dos seus direitos. Seguindo aqui, agora falando sobre educação. Me conta, tem aí alguém na sua casa se preparando para o Enem? Um filho, uma filha, um sobrinho ou talvez você mesmo? Então preste atenção nessa informação. As inscrições para o Enem 2025 começam no dia 26 de maio e vão até o dia 6 de junho. Já anota aí para não deixar para a última hora. As provas vão acontecer em 2 domingos, 9 e 16 de novembro. O edital com todos os detalhes ainda vai ser divulgado nos próximos dias. Se não houver nenhuma alteração no formato da prova, o primeiro dia será dedicado a 45 questões de linguagens, 45 questões de ciências humanas e a redação, a temida redação. Já o segundo dia, provavelmente serão aplicados 45 questões de matemática e 45 questões de ciências da natureza. Ou seja, é bom já ir se preparando, viu? Anota a data aí da sua inscrição. Opa, não marcou ainda? Não acredito. Então preste atenção que eu vou reforçar para você. A inscrição começa no dia 26 de maio e vai até o dia 6 de junho. Marcou? Mas não se preocupe, viu? Vamos voltar a falar sobre isso aqui no Mais Info, combinado? Vai anotando aí que a gente vem aqui para reforçar. E para fechar esse momento aqui, eu quero agradecer a você que é Anjo da Esperança. Quem acompanhou a live de aniversário do Anjos, viu que de perto que a meta de doações foi alcançada. Essa campanha marcou um momento muito especial na trajetória da Novo Tempo. Neste ano, comemoramos 19 anos de missão ao lado de milhares de doadores em todo o Brasil, levando esperança, fé e transformação através do Evangelho. Foi uma noite especial, cheia de gratidão, música e solidariedade. A gente teve a alegria de contar com convidados como Arautos do Rei, Arte Trio, Gabriel Prado e John e Andréia. E o resultado dessa união foi incrível. Foram arrecadados 1.090 kits que vão ajudar tanto o projeto do Anjos da Esperança quanto a instituição de missões Noroeste. Então vai ajudar muitas pessoas a levarem o Evangelho para os ribeirinhos. Bênção, né? E tudo isso foi possível graças a você, que é Anjo da Esperança, vibrou com a gente e contribuiu para alcançar esse objetivo. Muito, muito obrigada. Olha, gente, eu confesso para vocês que eu estava lá acompanhando os dados, se estava dando certo de receber os kits e as metas. E quando chegava 600 kits, eu estava assim com o coração já na mão. 600 kits, galera! Graças a Deus! Aí quando deu 1.000 kits, nossa, o coração transbordou de alegria e gratidão. Como é maravilhoso sonhar com algo e conseguir realizar, não é mesmo? Verdade. Um projeto tão lindo como esse do Anjos da Esperança, em parceria agora com o projeto Missões também, né? Nessa campanha, levando esperança, levando Jesus, levando essa nova oportunidade para muita gente que não conhece do amor de Deus e através da Novo Tempo e outros projetos missionários que a Igreja Adventista tem também, a mensagem vai chegando cada vez mais longe e assim a gente sabe que quanto mais longe vai, mais perto Jesus fica de voltar também, alcançando mais pessoas e mais. E mais uma vez provado, né, de que todos juntos fazem a diferença. Muitas das pessoas que entraram em contato não fizeram grandes doações, foram pequenas doações, mas do tamanho da sua disponibilidade, do tamanho da sua vontade de fazer acontecer. Muito obrigada, você que é Anjo da Esperança, você que tornou-se Anjo da Esperança, muito obrigada. Isso faz a diferença na vida de alguém. E uma live que diz de um momento que ele não é o momento todo, né? Ele aconteceu ali, aqui, a live no sábado, mas nós estamos falando de 19 anos.
Então isso é muito legal, né? É uma coisa que a gente faz já na certeza de que é o correto, é assim mesmo que se faz e certamente dará resultado. Então é o jeito que Deus escolheu para que a esperança chegasse. Ele escolheu que fosse dessa forma. Ela sempre dá certo. Como a Darleide disse, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e juntos conseguimos alcançar esses objetivos. O ano passado eu estava no Instituto de Missões Noroeste e foi uma bênção. Poder ver agora essa conquista de levar kits missionários para lá, realmente é maravilhoso, é uma felicidade enorme, porque lá existem muitas pessoas que necessitam de uma palavra de carinho, uma palavra de esperança, e que bom poder ter essa oportunidade de levar e ajudar para isso, né? Muitos não conseguem ir lá para a Amazônia oferecer esse tipo de trabalho, mas contribuem para que outros vão lá e façam a diferença. Maravilhoso. Eu acho fundamental, assim, ainda ressaltar o que o Aleixo acaba de dizer, porque são nesses 19 anos, ano após ano, provado de que é na soma da força de tantas pessoas que acontece, de fato, o que você acompanha hoje, o que você assiste hoje. Nós não teríamos essa estrutura, nós não estaríamos nesse alcance que a Novo Tempo hoje tem, se não fossem os Anjos da Esperança ao longo destes 19 anos. Claro, tem um suporte anterior para que isso acontecesse de maneira maior, como a conquista de ter um canal de televisão, de ter as emissoras de rádio, mas é prova de que juntos é que fazemos a diferença nesses 19 anos de Anjos da Esperança. Mais uma vez, obrigada por isso e obrigada, Josemara, também por mais uma vez fazer aqui com a gente o Mais Info com tanta alegria. Eu que agradeço por estar aqui, conversar com você aí de casa, conversar com vocês também. Um grande beijo para vocês, até a próxima, viu? E tá linda, Valeu, viu? Ju. Só para registrar. Tá linda, lindíssima. Vamos de liderança, pastor. O que a Bíblia diz de liderança? Noé, um grande líder, outros homens, Abraão, um grande líder, mulheres também na liderança. Moisés é o Como é que se primeiro entende? que me vem à mente aqui, né? Um grande homem. Ele é o líder. É, o líder. Moisés é o líder. De fato. Faraó também era um líder. A gente tem uma tendência hoje de dar um caráter messiânico para a liderança. E que não é correto a gente pensar que um líder tem que ter tudo aquilo que a gente espera, que se tenha, quase que um Messias. Mas a Bíblia, ela fala de liderança logo de cara. Ele fala de um homem como cabeça, logo de cara na criação. E ela diz e forma um povo para ser cabeça para o mundo. Vós sois nação santa, sacerdócio real. Então há um povo que lidera o planeta inteiro e deve entregar assim. Há muitas formas na Bíblia de ser seguido e quando Jesus diz assim, vós sois minhas testemunhas, ele não está dizendo nenhuma outra coisa que não seja ser luz e de alguma forma ser um ponto de referência que mobiliza as pessoas a partir de algum elemento que você tenha. Os dons, eles são todos para gerar efeito mobilizador nas pessoas, todos os dons. As pessoas na Bíblia reúnem talentos e dons diferentes. Todas as pessoas, elas têm uma capacidade mobilizadora? Claramente não. Todas as pessoas devem ter uma capacidade de gestão? Claramente sim. Você pega que essa capacidade de gestão ela é dada para toda a humanidade. Então, gestão se desenvolve. E quando Deus cria núcleos familiares, você tem um núcleo com uma liderança que vai formar dali vários núcleos onde as pessoas saem de lá para liderar. Então, de um certo aspecto, a Bíblia vai falar de liderança, mas todo mundo, de alguma forma, vai liderar de algum aspecto. Porque você vai ter uma família para liderar. Em alguma direção. Se Moisés foi líder segundo o mandato de Deus, nós temos um faraó que foi líder segundo o mandato de Deus também. Não, de Satanás, diria assim. Mas quando eu ia dizer de Deus, porque assim, de qualquer maneira, todos estamos debaixo do governo de Deus para bem ou para mal. Mas enquanto representar um poder, nós vamos ver naquela liderança a destruição. Tanto Faraó como Nabucodonosor como Belsazar são cobrados por Deus a partir da posição que eles se encontram. Então ele fala, estou aqui, Deus não tem nada a ver com isso. Deus diz, não existe nada no universo que não tenha a ver. É ele que estabelece reis e remove reis e Faraó responde enquanto rei. O que é muito importante a gente pensar é que nem todo pregador, necessariamente, ele é um mobilizador e um gestor para governar e para organizar coisas de alta complexidade. Para arrebanhar pessoas para um fim específico. Então você tem Moisés. Moisés ele está numa posição de liderança que Jonas necessariamente não está. É diferente.
do que eles estão fazendo. Então a gente pega na igreja, um apóstolo é diferente de uma pessoa que está lá no diaconato, que ele tem um formato de liderança diferente. Mas alguma liderança precisa ter para casa, para liderar todos os seres os seus humanos de alguma bens, forma. a sua vida. Ok. Liderança. Muito bem. Para conversar com a gente, ela que é especialista em desenvolvimento humano e organizacional, Bia Nóbrega. Tenho o prazer de recebê-la aqui. Aqui. Você vai ao encontro. Eu vou por aqui, eu vou até o seu encontro. Bia, que prazer te receber. Tudo bem, graças a Deus. bom? Seja bem-vinda mais uma vez aqui à nossa casa, porque já é sua também, tá bom? Obrigada. Bia, a gente entendeu aqui, o pastor Aleixo bem colocou, que em um momento ou outro da vida a gente vai liderar, em casa, liderar aqui ou ali. Mas quais são algumas das características principais ali que um líder deve ter? Para começar, eu diria que a gente primeiro tem que se autoliderar, né? Então, Verdade. reconhecer as nossas próprias emoções e reagir da melhor forma a elas. Mas as características da liderança começam por empatia, necessariamente, né? A gente tem que ser capaz, uma vez que a gente está liderando outras pessoas, ser capaz de se colocar minimamente nos sapatos dessas pessoas, né? Inteligência emocional, então, reconhecer suas próprias emoções, saber como reagir a elas, é bastante importante. Temos, sim, claro, comunicação, uma comunicação clara, uma comunicação assertiva, senão a gente vai... Como que a gente vai colocar a visão, né? Colocar o olhar para o futuro, a direção a ser, as pessoas a seguirem, né? Dentre várias outras características. São muitas as características da liderança. Pois é, e aí vem a mente, né? Eu preciso desenvolver esse senso de liderança. Talvez até alguém que está acompanhando a gente receber um cargo na igreja, ou quem sabe no trabalho, ou em alguma outra área ali, e fica pensando como eu posso desenvolver isso, alguns passos a serem desenvolvidos, né? Já nasce com... que a gente vê que tem pessoas que já nascem com aquele instinto, aquele dom de liderança e de puxar. Você olha para a criança, às vezes na escola, Sim. esse vai ser líder. Aí você olha para outros mais quietinhos e tal, mas está dentro dele ali, né? Essa questão da liderança também, para ser desenvolvida. Tem algumas pessoas que você vê desde muito cedo algumas características, né, que natas, né? Então, a proatividade, a comunicação, a inspiração, a mobilização das outras pessoas. Mas sim, dá para desenvolver a liderança. Como? Na prática. Na prática. Claro que tem que ler, tem que estudar, mas diferente das competências mais técnicas, né, a liderança demanda prática. Demanda você se colocar junto de outras pessoas, demanda você se espelhar naquelas pessoas que você tem como modelo. São várias as características que a gente precisa desenvolver na prática. Então, tendo a oportunidade, por exemplo, na sociedade, na família, tendo a oportunidade de praticar, não perca a oportunidade. Um passinho de cada vez, né? Um de cada vez. Que a gente fica, às vezes, com medo de se expor, de passar vergonha e tal. O que vão achar? Posso não estar fazendo correto e tal, e vão me julgar. Então, a gente tem que deixar de lado esse pensamento. Considere que o primeiro lugar de atuação enquanto liderança é com você, em você, a partir de você. Então, a gente faz essa gestão da nossa própria experiência íntima, individual, pessoal. E nessa caminhada, pelo que a Bia descrevia, a gente vai considerar saúde mental como um fator importantíssimo para que a gente ponha essa liderança em jogo. A própria e naquela liderança que a gente vai envolver a outros no sentido mais amplo, não é, Aleixo? A saúde mental é um ponto central e a gente quer oferecer para você a oportunidade de estudar sobre o tema saúde mental. Quando a Bíblia usa a expressão liderança, ela fala de cabeça. Porque, obviamente, então, vamos cuidar da cabeça. Porque é a cabeça que lidera o corpo. Se você tem um corpo mandando na sua cabeça, você tem um corpo desorientado. Uma mente feliz é um corpo feliz. Uma mente feliz, ela organiza o mundo ao redor. Não existe nenhuma liderança saudável que não começa com uma mente saudável. Ela precisa. Uma palavra-chave que aparece ali no diálogo do Abinal com a Bia tem a ver com essa disposição de desenvolver uma mentalidade de liderança. Mentalidade tem a ver com conhecimento. O que dizer mais sobre?
E conhecimento é a chave de mudança para absolutamente tudo. É a chave. Você conhece alguma coisa que não mudou radicalmente sem que uma palavra lhe tivesse vindo ao ouvido? Então, o conhecimento, ele está à disposição das pessoas, ele está para transformar as pessoas e transformando-nos, transforma tudo ao redor. Você não é responsável por tudo que você não sabe, mas você é responsável por tudo que você não sabe e não quis saber e que estava à disposição. Como é que o apóstolo Paulo bem diz sobre mudança de mentalidade, sobre a metanoia necessária? Exatamente. Para que você muda a mentalidade para desfrutar a alegria. Muito bem. Então, com muita alegria, nós oferecemos para você a oportunidade de você estudar, encontrar conhecimento, que vai ser uma alavanca importante para você dar o próximo passo. Primeiro, aprender a liderar a você, tendo uma mentalidade transformada pelo Espírito, pela palavra, no conhecimento sólido da sua identidade em Deus, para que você possa gerir de dentro para fora a vida. Mente feliz. 12 21 27 31 21 ou uma mensagem bem rápida no nosso WhatsApp 12 98244 44 49. Desejo muitas felicidades para você. É isso. Entre em contato com a gente agora. Peça a sua revista Mente Feliz. O telefone já aparece aí na sua tela. A gente vai para o intervalo rápido. E na volta do intervalo, a gente continua com esse assunto todo especial aqui. A Bia tem mais um monte de perguntas para a Bia responder. E você, tem perguntas para fazer também? Então manda para a gente. Que na volta do intervalo, além de responder perguntas, tem também outras coisas mais aqui para acontecer no programa. Dentre elas, uma entrevista, um bate-papo com pai e filho que você vai acompanhar já já. Passa rápido esses 4 minutinhos aí, né? Por falar nisso, aproveitou, pediu a sua revista Mente Feliz? Então tá bom, tá tudo certo. Se não pediu, aproveita, peça logo aí pelo 0, o código da operadora, 12 21 27 31 21 e já tem uma mente mais tranquila, mais feliz e uma mente equilibrada para poder tomar as lideranças aí da vida, principalmente a rédea da sua vida, que é o que a gente está aprendendo aqui um pouco mais também com a Bia. Bia, vamos lá para aquele espaço. Já toma um pouquinho de suco aqui, vamos voltando para o espaço. E o pastor Aleixo tem uma entrevista, tem um bate-papo aí também, para a gente conhecer a história de pai e filho na liderança, né, pastor Aleixo? Ela junta tudo que nós estamos falando aqui, essa história, porque é um pai e um filho, a gente fala de uma liderança doméstica, a gente está falando de liderança e fala de uma liderança em comunidade. E é uma liderança onde, de fato, as coisas devem acontecer. Ela não é aquela liderança profissional, mas é no espaço mais sério do mundo. E eu falo aqui com o Cláudio e com o William, que vão aparecer aqui na tela pra gente. Cadê? Aqui, já apareceram. Uma boa tarde, Cláudio. Boa tarde, William. Que prazer poder falar com vocês. E obrigado por participarem com a gente aqui do Entre Família. Boa tarde, pastor Aleixo. Prazer é nosso. Boa tarde, pastor. Prazer. Eu quero já dar as minhas boas-vindas e perguntando para vocês, aí já vou começar com o Cláudio, né? Vamos respeitar a hierarquia, né, William? Nós vamos começar aqui com o Cláudio perguntando como que essa liderança se desenvolve na sua vida, como que você vai se percebendo líderes nesses espaços que a gente vai ocupando, de família e esse contexto forte que na vida de vocês é de igreja também, como que foi que a liderança foi tomando forma na sua vida? Na realidade, pastor, de fato, né, a liderança vem de família. Meu pai também foi um líder na igreja, né? Na profissão que eu exerço hoje, também deriva desta liderança dele. Então, realmente, a família, né, ela está bem, ela é a base para essa liderança. Deus me deu uma família assim bem envolvida, não somente meu pai, meus tios, né? A família é 90% adventista também e todos trabalham como autônomos, né? Todos têm suas empresas. Então hoje, graças a Deus, eu louvo a Deus por ter me dado esse privilégio. William, você ocupou muitas funções, você se desenvolveu dentro do contexto de igreja. Conta um pouco pra gente qual é o impacto disso na sua vida, quais foram as coisas que você foi fazendo que te deram as habilidades para lidar com pessoas, para mobilizar, inspirar pessoas, para você executar projetos. Qual é o impacto disso na sua vida, como que isso se dá hoje?
eu fui muito grato a Deus por ter um pai também que atuou diretamente na igreja. Então, desde pequenininho, eu fui crescendo, vendo meu pai sendo ancião de igreja, atuando diretamente com a igreja, e foi um impacto muito grande para mim. Durante o meu processo, né, a pergunta foi os meus passos, passo a passo, né? Então, desde pequenininho, com 13 anos de idade, a igreja me nomeou diácono da igreja e assim eu fui me desenvolvendo cada vez mais, né? Até por um período ter o privilégio de servir com meu pai como ancião de igreja. A gente teve a mesma função na mesma igreja e não só isso, a gente teve outros momentos também que atuamos juntos, seja no Desbravadores também, a gente atuou junto, seja na empresa, a gente trabalhou junto. Então, no aspecto de liderança, eu tive um cara que foi minha influência, foi meu espelho, foi meu exemplo, e a partir disso eu me desenvolvi e praticamente nas mesmas linhas que o meu pai. Muito legal. É emocionante, é muito legal ouvir isso, é de aquecer o coração, né? Porque esse é um modelo perfeito que Deus nos colocou para que a liderança acontecesse, né? É um liderado em casa que continua sendo liderado, mas que transfere essa liderança. Eu já vou voltar com vocês, mas Bia, esse é um caso de liderança num processo educacional, né? Esse impacto da educação e na postura que ele tem diante do mundo de se ver e naturalizar a liderança, né? A liderança ela começa, né, muito no saber, só que colocado em prática. E a prática é a vida que traz, né? E a oportunidade é que desenvolve o líder. E ele teve a oportunidade desde os 13 anos. Isso fez com que ele crescesse e continue crescendo, porque o próprio feedback da primeira prática já traz evolução, traz novos saberes de como fazer diferente, de como ser diferente, né? Porque também tem que ter atitude. E com essa atitude, o feedback dela, ele foi se desenvolvendo, crescendo, e aí naturalmente vai, né? Então você diz, a oportunidade faz muitas vezes surgir o líder. Sim. É possível que antes de alguma oportunidade em especial, o próprio indivíduo não se reconheça liderando, porque não lhe foi dada a possibilidade de se testar, de se ver reagindo ou agindo frente à necessidade. Interessante isso. É fato. Tem pessoas que sim, são, né, como a gente estava dizendo até ali, líderes natos, né? Então tem uma proatividade na escola, toma a frente dos trabalhos, toma a frente das apresentações, mas outras pessoas que falam, não, eu não tenho esse lugar, mas uma vez dada a oportunidade, se tornam grandes líderes, né? Quantas pessoas são super tímidas e você nunca sequer imagina, porque no palco ou pregando crescem enormemente, né? Então, a prática, sim, é o grande palco que nos dá o desenvolvimento. Né? E eu queria perguntar para você, Cláudia, uma pergunta cascuda, não, mas ela é boa. É o seguinte, algumas pessoas, em alguns aspectos da vida, podem ter até a ilusão de que podem separar a gestão que eles estão fazendo, a liderança que eles estão fazendo, do tipo de pessoa que eles são. Em casa ou na igreja, essa chance é zero. Se você fracassar em um, vai fracassar em outro. Quais são os desafios que você vê? Porque quando a gente fala de liderar, de uma liderança de igreja, uma liderança em casa, ela é desafiadora porque você é testado como exemplo o tempo todo. Como que é na sua experiência isso, essa história de ver, de ser desafiado e superar? Bem, pastor, de fato, não vejo, pelo menos para mim, né, não vejo possibilidade de separarmos isso, né? Tanto a liderança em casa, quanto a liderança na igreja e até mesmo a liderança na empresa, né, no nosso meio profissional. Para mim, está tudo muito interligado. Eu não consigo entender como isso pode acontecer, né? Até porque, principalmente para nós que somos cristãos, né, eu acho que essa questão da moral, né, a honestidade, a seriedade com que as coisas devem ser feitas, eu acho que isso é a base, né? É a base do nosso trabalho. Então, para mim, uma coisa está ligada à outra e não tem como separar.
Eu vou fazer uma última pergunta aqui para você, William, e eu estou lendo aqui nas informações que a gente recebeu de você, é que você está galgando um caminho de liderança que ela é a mais nobre, a mais poderosa de todos. Eu falo isso sem nenhum medo de ser feliz, né? Você está fazendo um seminário, será um pastor adventista. E a gente fez perguntas sobre a sua formação. Eu queria saber e queria que você transmitisse para jovens que estão nos assistindo agora. E gente que está se vendo e vendo você, eu não sei se você já é pai, mas você tem mais futuro que passado. Como que é para você essa aspiração? Como que você aspira? O que você se vê como líder no futuro desse mundo tão desafiador? Durante toda a minha vida, eu tive vários processos, né? Principalmente com a parceria com o meu pai em si. Inclusive, entramos nesse tema do seminário de teologia, foi uma das falas, porque eu e meu pai trabalhávamos juntos dentro da empresa por pelo menos 5 anos. E eu cursei engenharia civil. Aí na mesa de reunião que eu fui informar ele que ia fazer teologia, né? Aspirando o futuro, eu fiz uma fala para ele, né? Nem estava no protocolo, mas eu fiz esse comentário para ele: pai, durante toda a sua vida, o Senhor me preparou, me educou, não para ser um líder dentro da empresa, um líder, enfim, mas para ser um líder para a igreja, para o Senhor, né? Então, isso foi um momento muito forte, porque foi muito especial, de pai para filho, a gente chorou muito, foi muito legal. Mas aspirando agora, olhando para o futuro, eu olho querendo ser o mesmo jovenzinho que começou lá quando bem novinho dentro da liderança, dentro da igreja. Obviamente, uma coisa reflete a outra, independente de onde nós estamos, né? O nosso princípio de caráter cristão prevalece em qualquer lugar que a gente esteja, seja dentro de casa, seja na igreja, seja no trabalho. E a minha aspiração é me colocar devoto, 100% aos pés do Senhor. Aonde Ele me levar, eu quero influenciar jovens, crianças, adultos também, não sei, para ter o caráter de princípio, que é de cristão, e ao lado de Cristo, né? Muito, mas muito obrigado. Olha, eu queria, antes de me despedir de vocês, primeiro agradecer por esse momento. Ele é curto, mas é de um tremendo impacto. Porque o mundo não está assim tão necessitado de gente legal. Ele está precisando de modelos. De gente que mostre que dá certo sim. E vocês mostram pela vida de que fazer do jeito que Deus mandou gera sim um enorme impacto. E obviamente só de olhar e de ouvir dá para saber que esse tipo de formação que você recebeu do seu pai, né, Cláudia? Isso não é assim, foi muito fácil. Não, isso é construído com suor e sangue e com o joelho no chão também. Mas há um recado dado para o mundo de que Deus, o nosso sumo pastor, ele é o modelo de liderança sempre perfeito. Muito obrigado, Deus abençoe a vida de vocês, o trabalho, a liderança na igreja, os estudos, o seminário, e espero encontrá-los em breve. Um abraço do Entre Família para vocês. Abraço, pastor, Deus abençoe. Amém. Abraço a todos aí, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Abraço. Obrigada. E quando a gente pensa, Bia, nessa história de formação, educação, oportunidade, né? E de modelo, tem algo que me vem à mente também, de que todas as vezes que você está liderando, vem perguntas na cabeça, porque a gente não prevê todas as curvas da vida, né? E o quão é importante ter um líder de referência. Sem dúvida, sem dúvida. Em algum momento falamos de exemplo, né? Uhum. É o exemplo que nos leva para o desenvolvimento. Então, ter líderes de referência, e principalmente, quais são as características desses líderes de referência? Como eu me espelho nelas e como eu posso desenvolvê-las. Isso faz toda a diferença. E é importante também a gente pensar, né? Porque o líder tem necessariamente, para ser bem sucedido de uma maneira ampla, que ser humilde. Quanto menos humildade eu tenho, menos referências eu vou ter também, né? Porque se vê autossuficiente. Se nós olharmos para a situação no mundo, nós temos hoje carência de líderes que correspondam à necessidade de sermos firmados num caminho o mais seguro possível.
Nós nos encantamos muito com promessas, nós nos encantamos com ideias ou ideologias e seguimos determinados líderes que, se olharmos um passo atrás, dizemos assim: para onde estamos indo? Quem que estamos seguindo? Que voz é essa que eu estou dando ouvidos? Jesus, valei-me. Mas a gente volta com esse assunto logo em breve, porque o Abinal tem um recadinho para você. Verdade. Tem um recado muito importante para você de casa, independente da sua idade, viu? Tem acesso à internet? Tem? Ou se não tem acesso à internet, mas assiste a programação da TV Novo Tempo aí na sua TV mesmo? Então, pela TV dá? Não, é pela internet. Mas tá valendo também, tá? Por quê? NT Play Week chegou, gente. Pois é, eu vou para lá, ó, vou pro outro ladinho ali, onde tem um QR Code já para você. Tem no telão também, verdade, bem grandão ali, ó. Ah, mas tá aqui, tá lá, tá em todos os lugares. E você de casa pode ter acesso a esse QR Code aqui, ó, esse código, para se inscrever e já fazer a sua inscrição para receber, sabe o quê? Materiais dessa semana toda especial que começa hoje, de 12 até o dia 16 de maio. O NT Play Week, 5 coisas que te afastam de Deus. Esse é o tema que você está vendo aí, 5 coisas que te afastam de Deus. É uma semana de estudo da Bíblia, uma semana de proximidade com Deus, onde o pastor Gustavo Marques, ele vai trazer assuntos importantíssimos. São 5. A cada dia trazendo um desses temas aí para poder nos ajudar a nos aproximarmos de Deus, mostrando 5 pontos aí que nos afastam de Deus para nos livrarmos deles e buscarmos 5 pontos que nos aproximam de Deus. Então, fazendo essa troca aí. Abinal, quero participar, quero me inscrever. A inscrição é gratuita, como eu disse, abre aí a câmera do seu celular, aproxima para o QR Code que apareceu já na sua tela e continua aparecendo também. Você aproximou ali, já vai te levar para o site. Qualquer coisa, você pode digitar lá novotempo.com/participar. Se não está tendo acesso aí agora para poder já se inscrever, é fácil. novotempo.com/quero participar. Aí lá você faz a sua inscrição, que é gratuita. Essa inscrição te ajuda a receber as mensagens e os materiais também para acompanhar essa semana toda especial aqui na Novo Tempo. Além do pastor Gustavo Marques, teremos também cantores da gravadora Novo Tempo todos os dias. Hoje, por exemplo, o Wanderson Santos estará trazendo a mensagem musical. Anota aí já o horário então, é às 8 horas da noite no canal do NT Play. Né? NT Play, entra lá, NT Play, já tem acesso no YouTube ou no aplicativo de streaming do NT Play também, tá bom? Mas é importante você fazer a inscrição, porque você vai receber todo o material que você precisa para acompanhar ao longo de toda a semana também, certo? Já encaminha para os grupos aí da família, novotempo.com/quero participar, beleza? Vamos para o intervalo rapidinho? Na volta tem muito mais por aqui. Olha, nós aqui de novo com você, meus amores, no Entre Família, hoje falando sobre liderança. Como é que você exerce liderança em casa? As mães exercem muita liderança. Vai encontrar umas pedras de tropeço, dizer, não vou, não me submeto. Aí tem aquelas resistências. E aí você precisa ver nisso o teste para a sua liderança. Tem o pai, tem os professores. Meu Deus, o que dizer da liderança em sala de aula, Bia? Que desafio hoje em dia. Os meninos vêm desliderados de casa e os professores numa agonia. Desbussolados. Desbussolados, boa. Não sabem o norte. E aí cabe ao professor, junto com aquele grupo, tirar o melhor proveito disso, né? Verdade. Realmente é um exercício bastante desafiador. Numa escola que cada dia que passa tende a esvaziar a liderança do professor, para ele virar uma peça na engrenagem. Só que aí a gente não vai desenvolver para o futuro que precisamos, né? Exatamente. É verdade. Então, a gente vai pensando nessas situações em casa, fora de casa, no trabalho. A gente olha para a sociedade, para a política e nós nos valemos de ser necessário modelos que encaminhem uma sociedade. Isso está temos bons líderes na política, temos bons líderes em outras áreas da vida, em outras áreas do saber, por exemplo. Conta para a gente a sua experiência, o que é necessário para você identificar um bom líder ou se identificar como um bom líder. Conta pra gente
gente lá no 983150249. E agora vamos daquele momento que a gente chama de na prática. Diz que tem umas coisas aí pra gente. Tem algumas cartinhas aqui. Será que é cartinha de amor? Decisões de um será, hein? líder. Pode ter certeza. É de amor, né? Cartinha de Então amor. vamos lá. Primeira, vem aqui, ó. Um membro da equipe sempre atrasa, mas está passando por um momento difícil. O que você faz como líder? E aí, o que você faz como líder? Nesse momento, um membro da equipe sempre se atrasa, está passando por um momento difícil, delicado na vida dele. E aí, o que o líder tem que fazer nesse momento? Ele ganhando tempo. É pra você dizer. É pra eu responder, né? Não, mas assim, eu tô só dizendo que É, tem que não, ser. pois Quando é. for na minha vez, eu vou dizer, então, Bia, o que se faz? Então, nesse caso aqui, Bia, eu acredito que, claro, entender o momento que a pessoa está passando, o lado humano da coisa, e ver, né, se está precisando de algum suporte, alguma coisa. Vai do histórico da pessoa também, né? Talvez, se é uma pessoa que já é toda problemática e tal, aí tem que sentar e conversar com mais calma ali também. Mas se não, entender o momento e... Empatia. Sem dúvida, um excelente começo é compreender, se colocar no lugar da pessoa, compreender a situação e ver como juntos podem solucionar. Agora, se não tiver um histórico diferente disso, e se estiver impactando o time, realmente a gente precisa colocar o fato em si, que é o atraso, colocar o impacto do atraso no time e juntos chegar a um possível compromisso de solução. Né? Então, acho que tudo tem passado, né? Então, é uma pessoa que realmente está passando por algo difícil, mas nunca teve um comportamento que prejudicou a organização, o time. Se não, muitas vezes, pode até acontecer, da pessoa ter um tempo para tratar a sua questão. E talvez não tirar férias, né? E isso, de alguma forma, também é uma forma, às vezes, até de ajudar. Por isso que a primeira coisa é entender, de fato, o que está acontecendo e como você, como líder, pode ajudar. Porque esse líder não é líder só de um. Ele é líder de um grupo, ele é líder desse time. Então, se ele não toma providência para administrar a situação, ele compromete um todo, né? Exato. Para salvar um, comprometendo a todo. Então, dá para salvar ambos, Sim. Se comprometendo, Sim. tomando decisões e pondo, então, uma questão... E no formato muito de encontrar juntos a solução, né? Acho que a partir do momento que você diz o fato, você diz o que isso gera para você e para o time, e faz um pedido de encontrar a solução, pode ser que a gente encontre uma solução, né? E aí isso não prejudica ninguém. Eu acho que isso que essa Darlede levantou e você ressaltou, ela é muito importante. O líder é um líder, mas o líder se faz na condução para um objetivo. E o caminho para o objetivo não é único. Sim. Porque nós somos dinâmicos, nós somos complexos, a vida propõe, e muitas vezes o melhor caminho de 2 pontos é uma curva. Exatamente. Você tem que achar um caminho. Eu me lembrei agora de uma história do Chicago Bulls, que era o time hiper vitorioso da década de 90, e o Dennis Rodman era o cara mais de comportamento horroroso. Tem todas aquelas coisas do comportamento dele, mas chegou uma hora que a solução foi deixar o Dennis Rodman sair da concentração antes do jogo. Quando ele saía antes do jogo, ele tinha um tipo de alívio mental que o jogo lhe rendia. Ou seja, o atraso dele era importante para o time. A questão é, o que não vai acontecer se você não estiver aqui? Né? E é o pensar no time, pensar no todo. Ou seja, exige-se do líder que ele tenha um olhar mais ampliado. Por exemplo, esse que o estava liderando, ou alguém em si, precisou olhar quem era ele, se saísse ou se permanecesse na concentração. Então, tem um jogo de pontinhos também, de eu ir ligando personalidade, quem é quem, colocar no lugar certo, direcionar, redirecionar, recomeçar. Exige muita competência emocional desse indivíduo. Por exemplo, tem alguém que vai dizer que liderança se exerce sendo muito bonzinho. Outro acha que vai ser uma liderança austera, mas não, é um jogo. Inclusive, um dos posts meus que mais bombou no LinkedIn foi quando eu disse isso. O líder humanizado não é o líder bonzinho. O líder bonzinho é aquele que passa a mão na cabeça. É aquele que vai deixando as coisas acontecerem, mas não desenvolve as pessoas. Exato. E nem se desenvolve também, né? Não, e não chega no resultado esperado. Não. Aliás, nem merece esse título. Ele não é bom. Então, não é bom. Por isso que eu propago a liderança humanizada, que é a liderança, sim, que
entende a necessidade de cada um, que é diferente. Isso. Nesse caso, o treinador entendeu que a necessidade daquele jogador era diferente dos demais. Mas não descomprometeu ele com o time. Não. E aí o que acontece? Como que ele trouxe a contribuição? Ele teve que adaptar com ele algo diferente. É o que eu vejo dentro de sala de aula, professores, lidando com crianças de N formas ali de aprendizado e tudo mais, e aí vai lidando diferente. Tem que ser forma diferente, de um com o outro ali. Vai ter que responder, viu, Darli? Um membro da equipe tem excelente desempenho, mas está constantemente criando conflitos com os colegas. Como você age? No meu momento crente, Parte eu vou dela veio do convidá-lo para conflito fazer com uma os santa colegas. ceia, Nossa, casa de lavar família. os pés. Se ele continua insistindo, vai dizer assim, então, colega, não vai estar dando. Não vai estar dando. Desculpe o meu gerúndio, mas em algum momento, sim, vai haver esse acolhimento, essa compreensão do quem seja, mas dá um direcionamento. Precisa do quê? Precisa de uma terapia? Precisa de um acompanhamento mais próximo? O porquê, muitas vezes também, vai ser necessário, e eu faria isso, avaliar, está sempre em conflito com os colegas. Em que situação, em que aspecto? É porque é uma pessoa mais questionadora? Porque é alguém que se posiciona mais? Ele está brigando pelo melhor da equipe ou querendo para ela? O que ela demonstra? Porque assim, nem sempre os conflitos são um sinal de que está tudo errado. Às vezes o conflito é necessário. Sim, desde que a gente trate de uma forma saudável. Exatamente. Né? Que seja bem conduzido. Isso, de uma forma positiva e que todo mundo cresça com ele. A gente não tem que evitar os conflitos, mas a gente tem que saber como atuar neles. Mas alguém que sempre desestabiliza também não dá, né? Então, e aí o que a gente precisa entender, né? Se de fato ele é alguém que está encontrando naquele time, não está encontrando um ambiente propício para discussões de alto nível, discussões mais que vão levar o time além, ou de fato ele é um causador de problemas. Exato. Então aí de novo o líder tem que entender muito bem qual é a história dessa pessoa, quais são as motivações, o que move essa pessoa a agir como age e como o time recebe. Eu digo que adulto tem que tratar como adulto. Então, minha primeira recomendação seria, olha, este grupo precisaria tentar se entender. Ele não conseguiu se entender? Você, como líder, tem que entrar nessa situação e mediar a dissolução do conflito. Todavia, como a gente tem uma única pessoa causando vários conflitos, qual é a chance de ser esta pessoa, de fato, ter características a serem desenvolvidas? E eu já cheguei várias vezes no ponto de desligar excelentes jogadores em prol do time, porque um jogador sozinho não faz o campeonato. Então, por vezes, você tem um profissional excelente, mas que naquela organização, naquele momento, não está funcionando. Não está funcionando. Verdade. Então, por isso que vai ser uma solução de múltiplas variáveis. Primeiro, compreender se realmente o que é dessa pessoa, o que é do grupo, se a gente consegue desenvolver e resolver, e se não consegue desenvolver, entre um e o time. Sinto muito. Eu me lembro de muitas situações onde eu cheguei para pessoas desse tipo, alto desempenho e pouco relacionamento, e falei assim, não fala nada. Você fala para mim e eu falo pro time. Boa. Não fala nada. Então, mas olha o trabalho que você teve. Isso isso não é perene no tempo. Mas aí talvez nesse fala comigo, pode ter ali um trabalho de Me veja de como educação, como eu de orientação, de instrução, de mentoria. Pode ser também, né? E preparar para que ele vá. Né? Então, assim, antes de falar, vamos até fazer a simulação e desenvolvê-lo para que essa pessoa vá e faça. Aí sim. Aí sim. Aí é sustentável. Caso contrário, Você vai ficar de babá, né? Não aí dá. vai voltar a ser criança. Não. É porque ele pode gerar uma crise naquele momento mais decisivo do seu processo. Ai, não Tipo, dá. você tem um projeto que tem uma conclusão, tem uma fase amanhã e ele gera uma crise no dia anterior. Esses acontecimentos ruins às vezes vêm em série. Ou, como diz, os problemas às vezes não se respeitam. Você precisa tomar uma decisão importante, mas sabe que vai desagradar parte do grupo. Como lida com isso? Eu acho que uma das questões interessantes de tomar uma decisão importante que vai desagradar para uma parte do grupo, dependendo do contexto, é falar com essa parte do grupo individualmente. Tem pessoas que elas precisam de uma atenção singular. Ela precisa entender uma razão e aquelas razões devem ser dadas para ela. E muitas vezes isso está certo, falar com uma parte do grupo que vai ser desagradado individualmente.
Outra é que decisões importantes, às vezes, elas podem ser menos desagradáveis se elas forem parceladas. Não digo que uma virada revolucionária, ela não precisa ser necessariamente um cavalinho de pau. Tem curva que você pode fazer a curva mais suave, e aí você vai dando tempo para as pessoas amadurecerem nisso. Mas eu creio que esse é um caminho, né? Sim. O que a gente não pode como líder é deixar de tomar decisão. Para dizer, exatamente. Acho que a gente precisa tomar decisão. Esse é o líder que vai levar o time para onde precisa, né? Ele está levando para um objetivo e para isso tem que tomar decisões difíceis. Nem todas vão agradar, mas é o nosso trabalho, é a nossa responsabilidade. A gente não pode se abster. Como você mesmo disse, dá para comunicar, dá para envolver, dá para você trabalhar primeiro com os mais impactados, dá para trabalhar individualmente, dá para trabalhar coletivamente, mas ir comunicando da melhor forma e transmitindo isso de uma forma que a gente chegue no melhor resultado. Às vezes, quando a decisão desagrada uma parte do grupo por causa do comprometimento deles com o projeto, com o objetivo, e eles, por acharem que aquele tipo de decisão vai tornar o projeto menos eficiente, é o melhor problema que o líder tem. Quando a pessoa fica chateada porque ela acredita que aquilo não é o melhor para o projeto. Agora, quando ela fica chateada porque ela não acredita que aquilo não é melhor para ela, aí você tem um problema no time. Porque é o interesse próprio sobre o bem comum. A briga de Paulo com Barnabé. Eles brigaram e brigaram assim, e o texto diz assim, houve entre eles tal desavença que eles brigaram feio, a briga foi pública e eles se dividiram. Então você tem uma dupla missionária, depois da briga você tem duas duplas missionárias. Foi a melhor briga que tem, porque o nível de comprometimento deles era tão grande que eles não cediam em um aspecto sequer que podia diminuir o sucesso da missão. Ou seja, nós brigamos e vamos para a missão. Tipo, a missão não é discutível. O que é discutível é só o método. Que é uma maravilhosa de uma briga. Que se todas as nossas brigas resultassem o dobro de equipes. É verdade. Amores, mas disso tudo, mais uma vez, eu quero salientar, reforçar, sublinhar, chamar a sua atenção para a necessidade de ter saúde mental. Veja, você pode, num dado momento, pensar que nós estamos conversando sobre ser líder de um projeto fora de casa, lá no trabalho, de ser um gerente, ser um gestor numa empresa, numa loja, enfim, onde for. Mas eu sei que muitos daqui que estão nos ouvindo são pessoas que estão primeiro pensando como administrar a sua casa, como administrar os seus filhos e o processo de educação, como administrar o seu próprio relacionamento conjugal, como se relacionar com outros da família. Tudo isso é gestão da vida. E para tudo isto, seja para fora ou para dentro de casa, ao falar de liderança, nós estamos falando, volto a dizer, em saúde mental como necessidade. Um líder pode ser um gênio. A gente pode pensar num Steve Jobs, assim, com toda a sua genialidade. Mas sabe-se que a sua vida pessoal era um desastre. Poderia ter sido ainda mais genial se ele tivesse sido atendido em suas questões emocionais, pessoais, teria, quem sabe, ser ainda mais para o mundo do que foi. Ou seja, alguém que já era genial, mas você olha para o histórico familiar e vê, como eu disse, repito, um desastre. Pode ser que nós estejamos investindo muito em profissional, investindo muito no que nós vamos fazer para dentro de casa, mas quando a gente volta para casa, repito, desastre. Porque nós precisamos alinhar tanto o que nos gere a vida, nossos paradigmas, nossas crenças, mas, sobretudo, como é que está a nossa saúde mental? Como está o nosso emocional? Que dá conta lá, mas não dá conta aqui. Que tal estudarmos mais sobre saúde mental com Mente Feliz? Esse manual de saúde mental produzido, trabalhado ponto a ponto pelo Dr. César Vasconcelos de Souza, que é psiquiatra, e deixa esse registro aqui pra gente, para que folha a folha, página a página, a gente consiga dar um mergulho no que diz respeito à saúde mental. Basta você mandar mensagem pra gente no 983150249. 982444449. Tá aí na sua telinha para não se confundir comigo, né? 982444449. Manda uma mensagem agora. Mente Feliz. A equipe já vai saber, vai retornar, fazer o cadastro, que é bem rapidinho, obviamente com seu endereço postal, para a gente poder enviar, porque é o correio que vai entregar para você. Não tem boleto, nem pagamento de nada. 982444449. A mensagem é uma só. Mente Feliz, e nós já vamos saber que você está esperando
esperando e vai receber em casa. Vamos lá, mais um envelopezinho. Quem tira esse agora? Eu ou Nós Darley? vamos dar para a Bia. Deixa eu Bia? levar. Por favor, Sou o então. correio. Pouco correio para Vai ele. lá, Darley de Correio. A saída foi linda. Ai, ai. Um voluntário com pouca experiência quer assumir mais responsabilidades. Você dá a chance ou espera ele amadurecer mais? Poxa, a pessoa quer. Uhum. A gente está falando do quê? De oportunidade. Por que não dar a chance? Né? Claro que a gente tem que dar a chance de forma acompanhada, com os riscos mitigados. Né? Então, de alguma forma, eu sou super favorável a gente dar oportunidade para todas as pessoas que assim desejam. Porque a proatividade é uma das características que a gente nota desde pequeno na liderança. Quem tem mais, desde como dom a liderança, é a proatividade uma das características que a gente observa. É alguém que já toma a frente. Então, esse voluntário quer tomar a frente. Né? Ele não tem ainda experiência, mas ele quer assumir mais responsabilidade. E eu tenho responsabilidade para dar, por que não? Tem algo da liderança que eu sou apaixonada quando eu a identifico. É quando esse líder administra as situações gerais sem tomar para o pessoal. O que eu acho assim, extremamente difícil do ponto de vista de que nós somos muito sensíveis a alguma coisa que me afeta. Por exemplo, qualquer não pode significar um sentimento de rejeição, pode significar na compreensão deste, né? Tá me rejeitando, tá me confrontando, quer ser mais, sabe, não quer se submeter à minha liderança. Como é que trabalha isso? De um líder fazer separação entre o que é pessoal e é profissional, para depois do expediente não sair de cara feia, mas encontrar o colega de trabalho, enfim, o seu gerenciado, se é assim que diz. Bem, primeiro demanda muita maturidade profissional. Meu né? Deus, onde que vende? Então, está cada vez mais raro de se encontrar. Mas, brincadeiras à parte, a gente precisa, assim, o líder, ele precisa ser uma liderança servil. Eu acredito, é difícil para mim não ser um líder servil. E se você é um líder servil, você tem o interesse do bem comum acima do interesse próprio. E existe uma equação que a gente chama de equação da confiança, que a gente diz o quê? Para a gente ter confiança das pessoas, a gente precisa saber o que fala, entregar o que promete, melhor nem prometer, mas né, entregar o que se espera e ser aberto a ouvir. A ouvir muito, porque o líder precisa ouvir muito, senão a gente nem desenvolve empatia. Só que não vai bastar você saber o que fala, não vai bastar você entregar o que é esperado, cumprir o que promete e ser aberto, se a divisão é o interesse próprio. Se o seu interesse próprio é maior que o bem comum, você não vai ser um líder de fato. Então, o líder, de fato, o líder servil, que está a serviço do time, está a serviço do grupo, está a serviço da família, está a serviço da comunidade, está a serviço do que quer que ele esteja liderando, ele precisa ter o bem comum acima do bem próprio. Então, quando os outros falam de mim, eles falam deste papel. Então, eu tenho que suspender o meu... Nós todos deveríamos suspender os julgamentos, mas é muito difícil exigir dos outros. Claro. Então, eu exijo de mim, pelo menos. Né? Então, eu não vou colocar sobre o meu filtro o que o outro fez, o que o outro comentou. Né? Eu acho que isso é difícil, exige muita maturidade, exige muita saúde mental, né? Mas por isso que a gente fala que temos que cuidar muito da saúde mental de todos. Né? A população brasileira é uma das mais adoecidas do mundo. Né? Há uma trajetória de grandes líderes na história, e a história da Bíblia, ela tem um ponto que une todos. Toda vez que Deus quer fazer algo extraordinário, ele pega um homem ordinário e esmaga ele. Ele morre antes, no sentido de esse eu, o meu projeto, o meu plano, o meu sonho, é destruído. Moisés levou 40 anos, ele foi desfigurado ali, desconfigurado. Quando sai de lá, não sai mais o cara que foi, para fazer uma grande empreitada. Agora, se houver um eu na frente, vai ser o seu ponto mais fraco, sempre, sempre, sempre. O assunto é fantástico, é maravilhoso, porque nós estamos falando disso, e olha só a quantidade de aplicações que você pode fazer isso enquanto pai, enquanto mãe, enquanto líder de comunidade, nós vamos liderando o tempo todo, e inclusive quando você se lidera.
tem a sua interação ainda no próximo bloco, porque tem perguntas chegando, tem os seus comentários, tem mais coisas aqui que a gente vai colocar na superfície para discutir e fechar. Não sai daí, são 4 minutos e a gente já volta. De volta por aqui no seu Entre Família. Obrigado de coração a você que é anjo da esperança e faz com que mais um programa como esse seja possível aqui na tela da TV Novo Tempo, levando mais conhecimento, levando também aprendizado, levando esperança para tantos corações, tantos lares. E eu quero aproveitar e já lembrar que nesse mês de maio é o mês de aniversário de 19 anos do projeto Anjos da Esperança. Olha que bênção, você que está com a gente desde o comecinho do projeto, desde quando nem tinha o nome de Anjos da Esperança, mas já fazia suas doações, ajudando a manter a Rede Novo Tempo de comunicação e fazer com que ela se tornasse o que é hoje, esse grande canal de bênçãos, levando esperança para tantos lares através da Rádio Novo Tempo, da TV Novo Tempo, da web, os materiais que a gente envia gratuitamente para todo o Brasil. Obrigado, tá? 19 anos, Anjos da Esperança e você vivendo a missão junto com a gente. Que bênção, que privilégio ter você fazendo parte desses 19 anos do projeto Anjos da Esperança. Sabinal, eu quero somar, eu também quero fazer parte desse ministério do Anjos da Esperança. Como é que eu faço? Você pode fazer uma doação agora mesmo através do Pix, que aparece aí na sua tela, que é o e-mail anjos@novotempo.com. anjos@novotempo.com. E para você que já é Anjo da Esperança, nesse mês de maio, a gente está com uma campanha bem especial, ouvindo as suas dores, você que tinha dificuldades, quem sabe, em ter um acesso mais fácil para fazer ali as suas doações, ou até mesmo entender o que é feito com os recursos que você envia para a gente. Estamos criando um aplicativo onde vai facilitar muito a sua vida, site, enfim, locais ali onde você vai ter acesso a todo o projeto Anjos da Esperança, facilidades e muitas facilidades para que a gente continue transformando vidas a cada dia, como essas que você confere agora através desse VT. Que foi através do Novo Tempo que eu cheguei na igreja. Hoje eu promovo realmente o Evangelho de Cristo. Parece que é uma vitamina que a gente tem espiritual, sabe? Através dos meios de comunicação, a mensagem de Cristo alcança cada vez mais corações. Mas este não é um projeto sobre tecnologia. É sobre encarar a escuridão da terra com a luz da esperança. O novo site e aplicativo que estamos desenvolvendo não são ferramentas comuns. São ferramentas para levar o Evangelho mais longe. Doar vai ficar mais fácil, mais rápido e seguro. Você pode acompanhar em tempo real como as suas doações estão impactando vidas. Mais transparência, mais praticidade e dessa forma a missão avança. Doe agora mesmo usando a nossa chave Pix, anjos@novotempo.com, ou aponte a câmera do seu celular para o nosso QR Code na tela. Participe, doe esperança. Sou anjo, sou Novo Tempo. É isso, viu aí? Fácil demais, né? Então faça sua doação também. anjos@novotempo.com é a nossa chave Pix para você doar agora mesmo e fazer parte dessa missão. 19 anos transformando vidas. Muito bem, vamos de Celso Jucá agora, lá do Rio de Janeiro. Boa tarde, o líder deve ser o exemplo ou pelo menos ser transparente em suas ações e relações interpessoais. Sim. Confirma? Sim, sem dúvida. O líder é o exemplo e a transparência é necessária, senão existe percepção de favoritismo. Então, por exemplo, se nós somos um grupo e eu tenho muito mais relacionamento com ele e menos com vocês, por que será? É um favoritismo ou é uma necessidade? É porque eu sou legal. Não tenho dúvida disso. Então, a transparência é necessária. Mais uma. Chegando aqui, Caroline, de Tucano, na Bahia. O bom líder é aquele que cuida, que tem comprometimento, disciplina e responsabilidade. Mas o bom líder, ele é humano, ele erra. Como é que ele deve reagir ou agir diante de reconhecer que errou, por exemplo? É fundamental o líder, que a gente chama de vulnerável. A vulnerabilidade traz mais força para o líder, porque ele se mostra humano, inteiro. Né? Nós temos nossos momentos bons, nós temos nossos momentos ruins, nós acertamos e nós erramos.
Então, o líder que se mostra humano, que acerta e erra e assume que errou, é o melhor líder. Por quê? Porque eu sei que quando eu errar, ele compreenderá. O que não dá é para repetir o erro. E aí a gente vai enxergar, por exemplo, pai e mãe que tem esse lugar de liderança, ter muita dificuldade de reconhecer que erra, porque se colocou nesse lugar de ser exemplo e não abre mão de ser exemplo como acertando sempre, o que não corresponde, né? Uma loucura. Exato. Inclusive, meu filho, ele lembra de um episódio, de fato, em que ele me viu chorando. E ele lembra, mãe, você estava chorando? Porque ele nunca tinha me visto chorar. E foi naquele momento que ele compreendeu outras variáveis. Né? E naquele caso especificamente era uma variável financeira. E ele compreendeu que aquilo, né, era algo importante, a educação financeira. E se conectou com você. Sim. Então é muito interessante. Então, de fato, a gente precisa, assim, como mães, como pais, nós temos que sim ser exemplo, mas não o exemplo idealizado, romantizado. Né? Nós somos exemplo, a gente tem que ter a consciência de que os nossos filhos estão nos olhando o tempo todo. Eles estão observando o tempo todo. O tempo todo. Né? Hoje o meu professor da academia falou que a filhinha dele de 2 anos fala mãe, que, pai, não. Uma coisa assim, não. Pai, bem, agora não vou lembrar, mas assim, por quê? Porque ela de 2 anos percebeu que quando ele fala mãe, ela fala que. Quando ele fala pai, ele fala diz, alguma coisa assim. Então pai diz, mãe que. Como que ela percebeu, né? Prestando atenção. Olha, eles percebem tudo o tempo todo. Então, a gente tem que saber que o líder é exemplo nesse sentido. Que a gente está sempre sendo observado. Mas não é que a gente tem que ser perfeito, porque o ser humano não é perfeito. Verdade. Mais uma interação que chega pra gente por aqui, ó, é da Alessandra Souza, de Sorocaba, São Paulo. Um bom líder é aquele que consegue fazer aflorar o melhor de cada um, aquele que passa conhecimento ao invés de reter. É aquele que prepara o outro para ser um outro bom líder, tanto quanto ele, sem medo de perder a liderança. Interessante, hein? O líder que forma. Tem medo de passar o seu conhecimento. Exatamente. Na verdade, esse líder do passado que nunca foi líder, né? Era um chefe, um péssimo chefe. Ele retinha o conhecimento, porque achava que isso era poder. Na verdade, você passar o conhecimento, você desenvolver o time, você ter pessoas melhores que você, esse é o verdadeiro líder. Pois esse líder, esse time vai te levar mais longe. Legal. Tem uma última por aqui chegando. Obrigada pela sua interação, viu? Olha ele aí. Ah, nasceu o bebezinho do Gustavo. Boa tarde, gente. Já estamos aqui ligados nesse programa maravilhoso. Primeiro do nosso Anthony. Olha só que coisa fofa. Ele que é operador de vídeo aqui do Entre Família, o Gustavo, líder aí nos Bravadores também, junto com a gente lá. Que legal. Que nasceu fofura. Filho do Gustavo junto com a Axa, que é locutora da Rádio Novo Tempo de Caçapava. Olha aí que grande bênção. Lindeza demais. Coisa fofa. Abraço para vocês, amigos. Muito obrigada pelo carinho também de estar na audiência aí já apresentando Entre Família para o Anthony. Beijo. E Bia, muito obrigada. Beijo para você também. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, linda. Há um personagem bíblico que é um exemplo de liderança tremendo, nato, João Batista. O João Batista, ele tem um projeto, e o projeto não é pequeno, porque ele veio para preparar corações para a vinda de Jesus. Ele foi tremendamente bem sucedido com isso, afinal de contas, uma boa parte significativa dos discípulos de Jesus, eles eram discípulos de João Batista. Ele nada mais, nada menos que batizou Jesus. João Batista, ele pode nos explicar muitas coisas sobre liderança, e podemos tirar lições de liderança da Bíblia toda, mas ele me diz de 3 certezas que João Batista tem, que são fundamentais para qualquer pessoa em todos os momentos, quando você pensar que tem pessoas te olhando. Quando Jesus se aproxima de João Batista e fala para ser batizado, ele fala, o quê? Você vem a mim, eu é que tenho que ser batizado por ti, você a mim. E ele fala, vem em outro momento aí alguém que vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo, do qual eu não sou digno de desatar as sandálias. Ele se vê como precursor de Cristo. Quero te dizer, João Batista tinha 3 certezas que você precisa. A primeira certeza é ele sabia quem ele era. Ele sabia quem ele era. E saber quem ele é não se desdobra, não se separa do que ele faz. Veja, em toda a Bíblia, o
que somos e o que fazemos não estão separados. João Batista, esse é o nome dele. Paulo, apóstolo. Portanto, essa ação de fazer está totalmente conectada com o que nós somos. Quando Deus quer reconstruir a nossa identidade, Ele reconstrói e nos salva dando identidade com dons. E a gente se entende no mundo com os dons. Então, somos e fazemos. Ele sabe quem Ele é. Segunda, Ele sabe quem Ele não é. E isso era muito importante. Isso faz com que ele não cometesse erros comuns de pessoas que estão numa posição de direcionar outras para o caminho, mas elas não sabem que elas não são. Ele não era Jesus. Ele não era Jesus. E por saber que ele não é Jesus, ele não se coloca como modelo de perfeição. Muito pelo contrário. Ele aponta a Cristo como modelo de perfeição, do qual ele também segue, o que leva à terceira. Ele sabia exatamente quem Cristo era. Pai, mãe, diácono, ancião, pastor, gerente de empresa, líder de departamento. Você precisa dessas 3 certezas. Saber quem você é, saber quem você não é, mas fundamentalmente, na frase de Paulo, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Cristo é a liderança do universo, portanto, todo o caminho, toda a liderança, todo o projeto, tudo que se faz converge nele. Portanto, todo líder só é líder se for liderado pelo líder do universo. Assim eram todos os líderes de Israel. Moisés é o grande líder, mas quem que ele seguia? Moisés seguia Cristo. Ele não era desorientado, nem se orientava pela própria cabeça. Mas Cristo dizia, Moisés, vá por aqui. Ele sabia exatamente para onde ir. Você sabe quem é Cristo. Ao saber quem é Cristo, você vai saber o que tem de certo, o que tem de errado com você e muito mais, saber o que você se tornará por causa dele. Muito bem. Viu? Demais, hein? Viu? Amanhã aqui no Entre Família vamos falar sobre transtorno da conduta infantil. Ai. Amanhã pra gente conversar. O que é isso, hein? A Vida e Saúde falando sobre terapias naturais para condições crônicas. Não perca hoje, hein? Daqui a pouquinho Vida e Saúde. E amanhã estamos de volta, se Deus quiser. Beijo, meus amores. Até amanhã às 2h30 da tarde estaremos por aqui, com a graça de Deus. Tchau.